Será que alguém pode ser filósofo sem frequentar uma faculdade? Vamos por partes. Quando a filosofia começou, não existia faculdade de filosofia, a não ser que você considere a Academia Platônica uma faculdade, o que não era. É uma escola, é um ambiente em que você, digamos assim, aprende a desenvolver perguntas mais sofisticadas, respostas mais qualificadas, né? Então, a faculdade, da forma que a gente conhece, que vai começando a se constituir, aí no caso da filosofia, principalmente no ambiente da filosofia alemã, do começo do século XIX, por aí, e figuras como Hegel, Schopenhauer ou outras. Então, digamos assim, a ideia de uma profissionalização da filosofia faz parte da profissionalização moderna de tudo. Você precisa de um carimbo, de um documento, né, para atestar. Então, para você dar aula de filosofia, você tem que ter feito faculdade de filosofia ou alguma coisa semelhante, né? Ter feito mestrado, doutorado, sei lá. Então existe uma profissionalização da filosofia que tem a ver com uma institucionalização da formação e que tem a ver, dentro dessa institucionalização, com a ideia de que você vai ser formado lendo os autores de fundamento, lendo as principais escolas. Então você vai fazer uma formação de repertório institucional, né? Então você vai ser filósofo. Agora, eu acredito que, assim como tem grande parte das pessoas que estudam filosofia nunca chegam a ter, essas pessoas nunca chegam a ter uma visão de mundo que seja um pouco mais pessoal, assentada num repertório constituído na formação, né, na universidade. Acho que grande parte das pessoas que fazem a faculdade de filosofia, ou elas ficam a vida inteira sendo especialista na introdução da crítica da razão pura do Kant, né? E porque então, se ela não sabe o que na linha 27 da edição X estava diferente para a linha 22 da edição Y, né? Isso daí já foi objeto de reflexão, inclusive de professores meus, na época em que eu fazia graduação na USP, de que haveria um excesso em que o aluno, o bom aluno, acabaria se transformando unicamente num especialista de autores e ele mesmo jamais ascenderia à condição de alguém que ajuda as outras pessoas a entenderem o mundo. Então, dizer que você pode ser filósofo sem estudar filosofia, em alguma medida pode, se você entender como filósofo alguém que tem um olhar um pouco mais qualificado e um pouco mais sofisticado para a realidade, né? E se você for uma pessoa que tem hábito de leitura e estudo. Então eu diria que o que a faculdade faz, antes de tudo, apesar de que ela pode transformar você num especialista um tanto estéril de filósofos, não você mesmo um filósofo, o que a faculdade dá para você é disciplina, regularidade, objetivos que você vai vencendo, ou seja, as disciplinas que você vai avançando, e todo mundo sabe que o ser humano precisa de certos parâmetros para conseguir chegar onde ele quer, né? Agora, eu acredito que pode existir pessoas que têm uma disciplina interna, um caráter um pouco obsessivo, que é capaz de fazer um percurso como esse, e aí constituir um repertório filosófico e não ter feito a faculdade de filosofia. Você simplesmente nascer filósofo, Platão dizia, né, que as crianças têm um espanto natural, né, e que depois perdem, que esse espanto é a matriz da filosofia. Então eu acredito que tem pessoas que têm uma vocação maior a ser filósofos, compreendido como o que seria um filósofo: alguém que olha o mundo com espanto, que vê o mundo para além do mar calmo de evidências e que constitui um repertório em que esse espanto vai se articular numa visão de mundo não comum. É mais fácil você constituir esse repertório numa faculdade de filosofia. Você tem que tomar cuidado para não virar um reprodutor, que é quase todo mundo vira um reprodutor, inclusive que falta coragem de afirmar certas posições. E agora eu acho que sim, você pode em alguma medida ser um filósofo, tendo estudado outra coisa, contanto, quer dizer, outra faculdade, eu quero dizer, contanto que você de alguma forma reúna um espanto pela realidade, um certo talento para perceber que a realidade não é sempre óbvia e um repertório articulado que torne esse seu espanto, esse seu olhar mais organizado e mais original.